palavra da salvação. Senhor. Quando Barnabé chegou, exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Esta a ação de Barnabé quando ele chega em Antioquia, enviado que foi pela igreja de Jerusalém, que tinha assim a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé, de confirmar aqueles que estavam iniciando no discipulado e no seguimento de Jesus Cristo. A igreja de Jerusalém assume então esta missão, enviando para lá Barnabé, pois nos diz a leitura: a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Em Jerusalém estavam, nesta época, os apóstolos, liderado por São Pedro, a quem o Senhor tinha dado esta missão de conduzir e de confirmar os irmãos na fé. Chegando a notícia em Jerusalém, nos apóstolos, eles então resolveram enviar Barnabé até aquela cidade, que era uma cidade grande para aquele período e para aquela época. Era uma cidade portuária, onde muitos passavam, muitos transitavam, em razão do porto que nela havia, e, portanto, também em razão disso, era uma cidade de uma população numerosa, de uma população grandiosa. Ali chega a palavra de Deus, levada por alguns discípulos que para ali foram também morar ou que ali já residiam. E então eles começam a serem notícia em Jerusalém, pela sua fé, pela sua vivência e pela sua prática. Então, a igreja de Jerusalém envia Barnabé e nos diz a leitura dos Atos dos Apóstolos: quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre. Alegre porque ali estava um povo que estava disposto a seguir ao Senhor, que tinham escutado o anúncio de Jesus Cristo, que nele tinham acreditado, que a ele tinha aderido, e agora então a igreja, através de Barnabé, confirma e exorta a cada um deles a perseverar na fé. Como nos vai dizer a leitura, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Irmãos e irmãs, permanecer fiéis ao Senhor. Permanecer no Senhor, no seguimento do Senhor, no discipulado do Senhor. Porque lembremos aquela palavra que Jesus disse no Evangelho acerca da parábola da semente, que cai em diversos terrenos e que em alguns terrenos chega até mesmo a brotar, mas depois vem o sol e queima, porque ali não tem muita terra. E Jesus vai dizer: estes são aqueles que, escutando a palavra, se animam, se alegram, mas depois, quando vêm as dificuldades da vida, as dificuldades do caminho, logo desistem da caminhada. É preciso perseverar na fé, crescer na fé e fazer com que esta fé se desenvolva e dê os seus frutos.
Por isso que Barnabé, o apóstolo, ao chegar lá, ficando alegre com tudo aquilo que viu, ele exorta, ele aconselha, ele orienta a permanecer firmes no Senhor. Permaneçam fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Quer dizer, passem e enfrentem as tribulações firmes no Senhor, firmes na fé, confiantes no Senhor. Não vacilem diante das dificuldades, porque as dificuldades viriam, e sobretudo para eles que moravam naquela grande cidade, onde o cristianismo estava iniciando, onde as pessoas estavam tendo contato pela primeira vez com Jesus Cristo, com o Evangelho e com a boa nova da salvação. E com a mudança, claro, de vida que aquelas pessoas passariam pela sua própria conversão e adesão ao Senhor, elas enfrentariam críticas, elas enfrentariam dificuldades, elas seriam rejeitados por muitos, rejeição essa que o Senhor inclusive fala no evangelho de hoje. Assim o apóstolo exorta, convida e orienta a que os cristãos em Antioquia permanecessem fiéis ao Senhor. E é esta palavra que Deus também hoje dirige para nós. Permanecer fiéis ao Senhor, fiéis à graça que nós recebemos no dia do nosso batismo, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quantos irmãos e irmãs receberam a graça do batismo, receberam a fé como uma semente no seu coração, mas crescendo, não deixaram que esta fé crescesse junto. Esta fé foi muitas vezes apagada, deixada de lado, ou até mesmo abandonada e renegada. É preciso fazer com que se permaneça fiel à graça que um dia recebemos em nosso batismo. O Senhor vai dizer, inclusive no Evangelho, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Ou seja, fizerem a cada dia a sua escolha, a sua adesão a Jesus Cristo. O batismo que faz cada um de nós filhos de Deus não é ingresso automático para poder entrar no reino de Deus. Ah, eu fui batizado, pronto, eu agora entro no reino, no reino dos céus. E como está a vida? O que é que está fazendo? O que é que está vivendo? Foi batizado? Tem muito batizado que está queimando no fogo do inferno. Queimando mesmo. Ah, foi batizado. Tem muito crismado também que está lá pegando fogo no fogo do inferno. Onde diz Jesus, onde o fogo nunca se acaba. A vida é uma escolha. Escolha diária. Escolha constante. Por isso o apóstolo exorta a que eles permanecessem fiéis ao Senhor. E é por isso que nós também, como cristãos e discípulos do Senhor, devemos pedir esta graça, a graça da perseverança. Perseverar até o fim. Perseverar apesar das dificuldades. Perseverar apesar dos obstáculos. Não querer que porque viu Jesus Cristo, foi batizado por ele, acolheu a salvação, agora minha vida vai ser um mar de rosas, nada de mal vai me acontecer, minha vida vai ser tudo às mil maravilhas. Não, não foi isso que Jesus prometeu, nem foi isso que Jesus disse. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Quem permanece firme com Jesus
enfrentando os obstáculos, superando as dificuldades, vai também vencer com Jesus. Tende coragem, eu venci o mundo. E São Paulo vai dizer: em Cristo somos mais que vencedores. Para finalizar, Dom Helder Câmara dizia uma frase que faz referência também a todo este contexto que estamos conversando e expondo. Dom Helder Câmara dizia: graça, uma grande graça é poder iniciar. Graça grande, perseverar. E graça maior, findar aquilo que se iniciou. É uma grande graça termos sido batizados. Ali no nosso batismo, teve início a nossa caminhada de fé. É grande graça poder ao longo da vida perseverar na fé. Mas é graça maior permanecer firme até o fim na graça que um dia nós recebemos. Valorizando assim, um dia o batismo que um dia nos tornou filhos e filhas de Deus. Lembremos que o batismo nos fez filhos e filhas de Deus, mas é preciso perseverar como filho de Deus e como discípulo de Jesus Cristo. Por isso, a palavra do apóstolo, dirigida àqueles cristãos de Antioquia, na cidade onde, como nos diz a leitura, pela primeira vez os discípulos receberam o nome de cristãos. Cristão significa aquele que segue a Cristo, aquele que segue Jesus. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça da perseverança na fé, de sermos fiéis ao Senhor até o fim de nossa vida, custe o que custar, aconteça o que acontecer, perseverar no caminho com o Senhor. Foi isso que o apóstolo Barnabé fez e todos os outros apóstolos fizeram. Perseveraram na fé. Por esta fé, entregando até mesmo a sua vida, sofrendo, passando pelo martírio. Peçamos que o Senhor nos conceda a graça da perseverança até o fim de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, naquilo que disse Barnabé para a comunidade dos cristãos em Antioquia, eles que tinham iniciado a sua caminhada de seguimento e de discipulado de Jesus Cristo. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração.